Você está ouvindo agora Juventude na Cena Podcast. Então vamos começar o nosso podcast hoje. Estamos aqui com duas pessoas que fazem parte da secretaria. Eu me chamo Evelyn Prata, tenho 22 anos, faço curso de gemologia na UFES e também faço design, que é um tecnólogo, na Multivix. Eu gosto muito de desenhar, gosto muito de ler livros, são os meus dois hobbies favoritos. Boa noite, meu nome é Alexandre, eu tenho 14 anos, sou do 9º ano, faço curso de informática e pretendo fazer curso de programação. Eu gosto muito de esportes, gosto bastante de jogar vôlei e jogar bola. Nós somos do projeto Juventude na Cena, que é um laboratório de produção de audiovisual e de podcast executado por jovens aqui no CMJ Planalto Serrano. O Juventude na Cena é realizado pela Cardeal Cultura, com o apoio do FU Cultura e da Secretaria Estadual Cultura. E conta com parceria do CMJ de Planalto Serrano, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e do Projeto Sol. Estamos aqui com duas pessoas que trabalham na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, CEDI, que é uma secretaria responsável pelas pautas ligadas à juventude no município da Serra. Inclusive, a secretaria, no caso, é responsável também pelos CNJs, que é o local onde está sendo gravado o podcast hoje. Lilian Mota é uma das nossas convidadas, é advogada, assistente social, mestre em políticas públicas e desenvolvimento e é servidora pública há mais de 15 anos. E hoje ela atua como secretária de Direitos Humanos e Políticas Públicas para as Mulheres na Prefeitura da Serra. Ramon Rodrigues, ele que começou sua trajetória de luta aos 16 anos, através do movimento estudantil, sempre presente nas lutas pelos direitos das juventudes, à cultura, ao lazer, ao esporte, ao transporte público e assistente social pela Universidade UFES. É vice-líder comunitário em Carapina Grande e hoje ocupa o cargo de gestor de juventude de Prefeitura da Serra. Sejam bem-vindos. Como vocês se sentem hoje participando do nosso podcast? Bom, como bem apresentado, me chamo Ramon Rodrigues. Minha trajetória no movimento estudantil, no movimento social, se iniciou aos 16 anos, na comunidade, no chão da periferia, no chão do bairro de Carapina Grande. É muito gratificante estar juntamente com o Alexandre, juntamente com a Evelyn, participando desse espaço que é fundamental na execução, na efetivação da política pública de juventude. Fico muito honrado pelo convite de estar ao lado também da minha secretária, Lilian Mota, a qual eu compartilho todos os dias de entregar o melhor possível do serviço da política pública de juventude e dos direitos humanos na sua totalidade. Então é aqui que nós vamos dar voz e explicar ainda mais o que é a política pública de juventude, o que é a defesa e a garantia dos direitos humanos. Eu sou Ramon, então boa noite a todos. E quero primeiro agradecer esse convite da Eli, do Alexandre, e dizer que o espaço do CMJ, esse espaço aqui hoje, que é o primeiro centro municipal das juventudes aqui do estado do Espírito Santo. A gente tem os regionais que pertencem ao governo do estado, mas o modelo municipal esse é o primeiro e o segundo também é municipal, Então são os dois primeiros centros municipais da juventude no estado do Espírito Santo, são aqui do município da Serra. E hoje a gente está aqui nesse bate-papo, ele é muito importante, porque a gente fala que é dar protagonismo, dar voz à juventude dentro das comunidades. Eu também já fui do movimento estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil no campus dos Goitacazes, pela Escola Estadual Nilo Peçanha, e fui cara pintada, tá? Por aí você vai vendo minha idade, Fui fora colo. Mas dizer que bom que a gente está aqui hoje, que a gente possa ter esse bate-papo e falar da nossa juventude é primordial. É isso. Estamos felizes também de poder aprender um pouco mais, porque nem todos conhecem a CEDI, conhecem esse movimento que existe, Eu, por exemplo, não sabia que existia CMJ, fui descobrir há pouco tempo. Então vamos começar com uma pergunta para os dois. Sabemos que quando somos criança, a criança ela mostra muito como somos, como vamos ser, no caso, quando crescermos, quando estivermos adultos. Então, quem era o Ramon e quem era a Lília quando crianças? Você vai lembrar mais rápido. Eu sempre fui um jovem, eu sempre fui uma criança
muito questionadora, de conhecer, de questionar, de perguntar. Fui uma criança que sempre sonhou, que até hoje, né, sonhar faz parte mesmo da minha história. Então, eu fui essa criança mesmo, de questionar, de querer brincar, de querer conhecer, de questionar. Então, eu fui essa criança. Então, eu fui uma criança que entrei muito cedo na escola, né? Antigamente, assim, hoje eu estou com 49 anos, né? Antes não se entrava com 5 anos na escola, né? Na escola você entrava a partir dos 6 anos. E assim, eu sempre estudei em escola pública, né? Estudei em escola estadual, na escola municipal. Lembro até hoje o nome da minha escola municipal, que era a Escola Francisco Manuel Pereira Crespo, que era uma escola lá em Campos, né? Ali na região do Parque Santos Dumont. E eu entro na escola para acompanhar meu irmão, porque meu irmão ele não queria estudar, ele tinha medo da escola, e minha mãe, muito gentil, conversou com a diretora se eu podia acompanhá-lo durante aquele período ali. E ali eu sentei e nunca mais saí, né? Porque assim, a escola para mim, ela sempre foi como uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é o Leonel Brizola, né? Que pedetista que eu sou. Ele fala muito que a educação é que vai fazer com que todos tornem-se iguais, né? Trazer pelo patamar da igualdade da equidade também. Então, assim, quando eu entro na escola, eu tive isso como um aprendizado. Então, toda oportunidade que eu tive, eu busquei com muita sede, porque eu venho de uma família onde minha mãe ela tinha o ensino fundamental, meu pai também de ensino fundamental. Então, assim, onde minha mãe investiu muito na educação de nossos filhos, então, assim, eu precisava trazer esse resultado. Então, muito cedo eu fui para a escola, muito cedo eu com 10, 11 anos já estava na quinta série, então eu já tinha passado por os processos seletivos de escola, eu já estava na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFES, né? Eu fui para a Escola Técnica Federal muito nova também, e fui para fazer contabilidade também numa escola técnica. Então, assim, eu sempre falo que eu nunca saí da escola. Então, fiz minha primeira faculdade, que foi a Faculdade de Serviço Social, que eu acho que toda pessoa na sua formação de direito precisava passar por uma faculdade dessa, até porque essa faculdade traz uma base do conhecimento do que é dignidade, do que é pessoa humana, do que são os valores sociais, né? Então, o direito não lida muito com isso, ele lida com os processos, mas atrás de um processo tem um ser humano. E assim, dali eu fiz meu mestrado, do mestrado eu fui para uma faculdade, para outra faculdade, foi o direito. Eu estudava e ao mesmo tempo eu trabalhava no governo do estado, e eu falava assim, gente, eu preciso passar na ordem já estudando, porque depois fica muito difícil. Então, no nono período da faculdade, eu já estava na ordem, já estava fazendo a primeira fase. Quando eu formo, eu já estou formando na ordem já. Então, isso assim, são tudo aquilo que foi construído na minha mente lá quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, a minha infância foi uma infância muito boa, muito positiva, né? Meu lar foi um lar muito, muito apaixonado, meus pais, minha família, mas assim, eu falo que a base da gente está muito naquilo que a gente recebe na infância, né? Hoje a gente está falando do dia 18 de maio, que é o dia do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, onde a gente tem a cada minuto 2 crianças sendo abusadas sexualmente, onde ali você tem o roubo dessa inocência, né? O furto dessa inocência. E assim, eu falo que a minha infância foi uma infância protegida. É o que a gente espera hoje para as nossas crianças, ter uma infância protegida. Entendi. Eu me identifico um pouco com a Lilian, porque eu fui uma criança que sempre teve medo de escola. Eu nunca fui para ser MEI. Eu já fui direto para a escola, porque toda vez que minha mãe tentava me colocar, eu chorava. Aí meu primeiro ano, meu segundo ano, foi inteiro chorando, um ano inteiro, porque eu não queria ir para a escola. E hoje, tudo que tem, eu tô fazendo. Tô fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Tô fazendo curso de inglês também, para eu poder fazer mestrado no futuro. E os meus pais também, eles foram muito positivos na educação, sempre incentivou eu e as minhas irmãs. Eu tenho mais 2 irmãs.
a estudar, porque a educação ela é a base, né? Muito interessante a história de vida de vocês, como vocês se tornaram o que vocês são hoje, né? Vendo o que vocês passaram antigamente. Agora, falando sobre sonhos. Quais foram os sonhos que vocês tiveram quando vocês eram criança que fez vocês se tornarem o que vocês são hoje? Sonho que eu tive quando me tornava... Assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Você falou que você gosta, a Ellie falou que gosta de ler, que gosta... Eu também, eu sou apaixonada, assim, eu falo que o direito, o bom advogado, ele gosta de ler muito, né? Então, a leitura faz parte da nossa base. E, assim, o serviço social também, né? A gente tem ali vários livros, mas eu sempre gostei muito, muito, muito de estudar. Então, assim, o meu sonho, eu tinha aquele sonho, passar no concurso público, eu tinha sonho em ser policial. Eu falei, queria ser policial, queria passar na Polícia Rodoviária Federal. Aí depois eu tive o sonho de quis ser auditora fiscal da Receita Federal. Eu falei, vamos estudar. Então, assim, tem sonhos na infância que eu já tive que hoje não são mais, não passaram. Mas, assim, meu maior sonho foi realmente, assim, teve sonho que eu não conquistei, tá? Não, e, assim, acho que passou um pouco, eu não conquistei. Mas, assim, eu acho que a gente nunca deixa de sonhar, né? Não pode deixar de sonhar, porque o sonho é que movimenta a gente. Então, assim, meu sonho maior realmente era me formar, de poder, assim, você ser identificado enquanto você, enquanto a sua formação, e não ser personagem de algo assim, porque, assim, eu falo assim, quando eu conheci meu marido já estava ele já tinha, meu marido, ele é 18 anos mais velho que eu, e, assim, ele já estava no mundo político, ele já estava no mundo, já era muito conhecido, e, assim, e quando eu entrei no meu processo seletivo, que foi primeiro um processo seletivo, eu era identificada a esposa de fulano de tal, E aí, na minha cabeça ali, eu falo assim, peraí, eu não posso ser esposa de fulano de tal, eu sei, eu estudei, eu tenho conhecimento do que eu faço. Então, em menos de 3 meses, eu já estava sendo conhecida pelo meu trabalho. Então, assim, todo sonho que eu tenho é sempre onde eu pisar, eu ser cabeça, né? E, assim, porque a gente foi criado para ser cabeça, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, não ser cauda, né? Ser liderança, não como uma forma negativa de pisar de outro, de alguém, mas com uma forma de você, assim, que através daquilo que você aprendeu, daquilo que você estudou, daquilo que você batalhou, que você seja sempre essa liderança. Então, o meu sonho sempre foi nunca depender de ninguém, depender de homem, depender de pai, de mãe. Não é isso, nunca depender, você ter essa autonomia, e isso eu conquistei, né? Como eu falei no começo da minha apresentação, né? Eu sempre fui uma criança sonhadora. Quando eu entrei na escola, meu sonho era porque a minha mãe, ela é semi-analfabeta, e o meu pai, ele teve até o ensino médio completo, mas nenhum conseguiu acessar a universidade pública. E eu coloquei na minha cabeça, ainda no ensino fundamental, que o meu sonho era entrar na UFES, me tornar assistente social ou fazer o curso de Direito. Essas eram as 2 graduações que eu tinha como meta. Não consegui passar em Direito aqui no Espírito Santo, então optei pelo serviço social. Então, o meu sonho sempre foi terminar o ensino médio, entrar na universidade, me formar, e uma graduação que é o serviço social, que me torna uma pessoa ainda mais humana, uma pessoa ainda mais crítica para entender as realidades que nós temos na sociedade, né? E o meu sonho sempre foi ver cada pessoa, né, ter a sua casa, cada pessoa ter acesso à água, cada pessoa ter acesso à educação, cada pessoa ter acesso à saúde. Então esse é meu sonho. Sonho de ver que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, que todas as pessoas consigam acessar a universidade pública, que todas as pessoas tenham acesso aos direitos mínimos. Então, a escolha do serviço social, essa pessoa que eu sou hoje, humana, crítica, de entender as realidades, faz parte desse sonho contínuo, que acho que nunca vai sair de mim. Esse é meu sonho, que todas as pessoas, assim, tenham essa dignidade.
É um ótimo conselho que vocês dois deram, né? Sem ser em forma de conselho para os mais novos, porque muitas vezes os jovens pensam só em querer trabalhar para conseguir bens, mas poucos pensam em poder estudar para ajudar as outras pessoas. E serviço social é uma profissão que eu admiro muito. Tanto que eu já quis fazer serviço social, mas não consegui fazer. Eu aconselho a minha irmã a fazer, porque é um curso que te dá uma visão da sociedade, muda a sua forma de pensar. Exato, de fato muda a sua forma de pensar. Eu entrei na UFES, já tinha uma trajetória na militância, eu já tinha uma trajetória dentro do território enquanto vice-líder comunitário, já tinha uma trajetória também com os movimentos sociais. Mas ainda assim, quando eu me torno estudante de serviço social, mudou muita coisa. Eu aprendi, eu desconstruí pensamentos que eu tinha enquanto militante mesmo, daquilo que eu acredito, mas no serviço social aquilo se tornou, eu consegui qualificar ainda mais. Então, o curso de serviço social, gente, ele é um curso maravilhoso. Não tem como você fazer o curso de serviço social e se tornar a mesma pessoa. Bom, como vocês dois já responderam, né, sobre cursar serviço social, eu gostaria de saber sobre você, Lilian. Por que você decidiu cursar Direito? Então, vou lá. Eu trabalhava no Estado e, assim, eu trabalhava com a proteção social especial de média e de alta complexidade. E o que mais... Deixa eu só explicar o que é proteção de média e alta complexidade, para quem não é da área, né, Ramon? Assim, você lida com tudo que é acolhimento de criança, acolhimento de idoso, questão de medida socioeducativa, internação de pessoas que estão em questão de tratamento de saúde mental. Então, assim, população em situação de rua, do estado inteiro. E todos os dias, eu recebi uma determinação judicial. Todos os dias tinha audiência. Porque tem que acolher lá uma pessoa que é de Venda Nova. Que tem que acolher uma pessoa que é lá de São Domingos. Que tem que acolher... E o juiz falava, em 24 horas você tem que acolher. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou acolher essa pessoa? Primeiro que o Estado não tem equipamento. Quem tem equipamento é o município. Aí a gente tem que apelar para o município, um município Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, que eram os municípios de grande porte, né? Que à época tinha acolhimento. Mas esses municípios já estavam com seus acolhimentos cheios. E eu, nessa época, eu estava trabalhando em Brasília, e eu representava o FONSEAS, né? Representava essa região São Paulo, Rio, Minas Gerais. Eu era titular, representando lá em Brasília no FONSES, e uma vez por mês eu tinha que ficar domingo, segunda e terça e quarta-feira. Domingo porque a gente tinha que chegar lá meia-noite, porque segunda-feira de manhã a gente tinha que estar no Ministério do Combate à Fome, né, Desenvolvimento e Combate à Fome. E assim, na terça-feira eu tinha que estar com tudo discutido para na quarta-feira os secretários estaduais, todos os secretários discutirem aquilo ali e aprovarem. Então, assim, aí eu falei assim, meu Deus, eu tinha que depender de procuradoria para fazer a minha defesa. Chegava lá, muitas vezes a procuradoria não tinha, por mais que tenha o conhecimento do direito, ela não tinha o conhecimento da política que eu estava falando ali, que para o direito é assim, cumpra-se, determino, tem que cumprir, mas eu falava, não tem que cumprir, porque esse acolhimento é ilegal, esse acolhimento não pode e tal. Aí eu falei, cara, eu vou fazer direito, porque aí eu mesmo vou fazer minhas defesas, eu vou fazer porque... Eu tenho que ter um caminho para isso. Aí o pessoal, você é louco, você vai fazer direito como? Porque você não tem nem tempo. Eu falei, eu vou arrumar um tempo, peraí. Fui lá, fiz. Aí eu falei, vou fazer, comecei fazendo direito e já eu calculei, no 8º período eu vou defender minha tese, eu vou defender, e como eu gostava muito de direito constitucional, eu tirava 10 e tudo de direito constitucional. E administrativo também, eu falei, já sei que vou fazer minha ordem nessa área do direito público, né? E assim, porque era uma coisa que eu vivia muito ali. Então, assim, o direito me abriu um campo de visão daquilo por que vinham as determinações, por que eu tinha que cumprir, por que eu tinha que fazer aquilo, que o serviço social não te dá essa informação. Porque o serviço social é a parte boa da coisa. O serviço social é aquele que vai acolher, é que vai dizer, não, vem cá. E o direito é aquele que fala assim, olha só, não é o momento de acolher, é o momento de ter que decidir. É assim, sabe? Porque o direito é mais... Assim, então, eu precisava desse lado. Então, foi por isso que eu
eu entrei no direito. E assim, para mim foi muito bom. Mas aquela coisa, que eu vou fazer minhas defesas, nunca foi, porque na época eu passei a ser gestora e eu passei a não poder exercer o exercício da profissão, porque não podia, a OAB não era permitido para quem é gestor, né? E não é permitido. Então, porque é ordenador de despesa, o nosso código proíbe, né? Aí isso também não concordo, mas ok, né? Não vou nem discutir isso no OAB também. Aí assim, e foi por isso que eu entrei, né? Então, assim, eu falo para você, é tão apaixonante quanto o serviço social. E na época foi tão interessante que meu professor falou assim, Lília, você vai fazer em que o seu TCC? Eu falei, eu quero fazer em direitos, porque a gente estava falando muito à época de retrocessos, né? O retrocesso dos direitos. Eu falei, eu quero falar o retrocesso dos direitos sociais. Não devemos, porque assim, discutir direitos que já estão estabelecidos na Constituição Federal, que é o direito à alimentação, que é direito à moradia, que é direito a uma vida digna, né? Então, assim, direito à saúde, à educação com qualidade. Então, assim, e a gente estava falando em retrocesso dessas políticas. Eu falei, não, eu quero falar sobre os retrocessos, eu quero falar sobre isso. E ele falou, nossa, é uma novidade, porque todo mundo quer falar sobre, direito penal, porque isso e tal. E você está trazendo aí uma pauta que o aluno de direito já não gosta, que ele quer logo pegar o VAD, logo ele quer mexer no processo, ele quer fazer audiência. E quando você fala dos direitos sociais, você está falando da base, do início ali do artigo 5º da Constituição. E eu queria discutir isso. E foi nota 10, foi assim maravilhoso, porque até o professor falou assim, olha, é importante, que ele até é o Procurador-Geral da União, ele falou, você deveria trazer esse tema para dentro para os outros alunos, até porque para a gente mostrar para o nosso aluno que a gente não pode retroceder nos direitos sociais. Então, foi muito positivo nesse sentido. Então, é isso. Nossa, parabéns, muito bom. Um pensamento muito bom, né? Não pensou só em si mesmo, né? Pensou... É isso que o serviço social faz também, né? Faz você pensar em todo mundo, em um conjunto, né? Total, né? Agora, falando um pouco sobre a CEDI. Vocês podem explicar pra gente o que é a CEDI? Você quer falar? Pode falar. Tá. A CEDI é uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. A Secretaria, ela nasce na primeira gestão do prefeito Sérgio Vidigal, tá? Então, é uma secretaria, é uma das primeiras do estado, eu vou dizer para vocês que é uma das primeiras do Brasil também. Aí eu trago para você, quando a CEDI nasce, a CEDI ela traz ali políticas que são políticas que muitas vezes estão na invisibilidade. Políticas essas que às vezes não são discutidas na profundidade dentro de uma pasta da assistência social. A assistência social ela é muito tipificada. O que quer dizer que uma assistência social tipificada? É dizer que ela é segmentada. Ela trata a família, ela trata o idoso, ela trata a criança, mas ela não trata, às vezes, aquelas situações em que a sociedade muitas vezes não quer debater. Nós estamos falando de pessoas LGBTQIA+, onde uma Secretaria de Direitos Humanos possui ali o seu espaço, a sua coordenação para falar sobre e aprofundar sobre isso. Nós estamos falando ali de a própria juventude, a juventude. Hoje, se você olhar a assistência social, você vai ver que tem um lapso no cuidado com a juventude. Por quê? Você tem os acolhimentos de criança e adolescente, você tem ali os abrigos de população em situação de rua, e o que sobra para a juventude? Sobra o quê? A medida socioeducativa, que são as internações. É o que sobra, porque você não tem, é isso que eu estou colocando, não tem. E quando você traz para o campo da CEDI, a Secretaria de Direitos Humanos vai estar o protagonismo de um departamento, de uma coordenação, de uma gestão da juventude, onde ali a juventude ela passa a ser protagonista da sua própria política, onde você vai ter uma política pública, onde você vai ter ali um plano, onde você vai ter ali várias discussões voltadas na centralidade das juventudes. Juventude essas das suas mais juventudes negras, juventudes
juventudes católicas, protestantes, de matrizes africanas, espíritas. Então, as juventudes de todas as suas formações, LGBTs, pessoas com deficiência. Então, assim, aí você vai para além. Quando você fala da pessoa com deficiência, nós temos departamentos que fala sobre a pessoa com deficiência, que lida com a pessoa com deficiência, que vai fazer políticas específicas para pessoas com deficiência, e não no contexto da família, mas a pessoa enquanto pessoa com deficiência. Quando você fala do preto, do negro, do pardo, você vai falar ali das políticas dentro de uma promoção de igualdade racial. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, o próprio Direitos Humanos, o Departamento de Direitos Humanos, ele traz ali essa discussão para dentro de um campo onde você vai ter segmentados pautas que são prioritárias, muito embora prioritárias no papel, mas não estão prioritárias na discussão das políticas públicas, muito delas, né, Ramon? Sim, sim. Direitos humanos, a Secretaria de Direitos Humanos é isso. É a articulação, é a garantia, é a fiscalização de garantir tudo aquilo que eu falei anteriormente, de garantir a educação, a saúde. Os direitos humanos, ele não eu digo que os direitos humanos não é uma política neutra. Os direitos humanos é uma política de efetivação, de defesa daquilo que está na Constituição. Ela não tem neutralidade, ela tem um lado. E o lado, como eu falei, é garantir a dignidade das pessoas. Os direitos humanos é essa totalidade de política, como a Lília trouxe. Na nossa secretaria temos a divisão de políticas para a juventude, temos a divisão da diversidade sexual de gênero, temos o departamento de igualdade racial, temos o setor também que trata da defesa do consumidor, que é o PROCON, temos o DAJUN, que é o departamento jurídico. Então, os direitos humanos ele atua em diversas esferas e ela é importante na articulação e na construção de outras políticas, como a Lília trouxe, né? Da assistência, da educação, da saúde, da habitação. É uma secretaria que ela deve e tem que estar em diálogo com todos os setores do município, né? É uma política pública que ela atua de forma transversal, de forma intersetorial. Ela não é uma política que atua sozinha, né? Que a gente vê o sujeito ali na nossa frente, mas por trás dele tem diversas questões que a gente, somente com diálogo, somente com a escuta qualificada, que isso é papel nosso enquanto assistente social, que vamos ter para garantir os direitos humanos. E é o que eu sempre falo, né? No nosso próprio Código de Ética fala, né? A defesa intransigente dos direitos humanos. É o que eu falo, os direitos humanos, ele não existe neutralidade nos direitos humanos. E é princípio constitucional, né? Exato. O que está na Constituição não é algo que a gente tem que garantir. Seja concordando ou não, tem que ter direito para preto, tem que ter direito para a população LGBTQIAPN+, tem que ter direito para a população idosa, tem que ter direito para a juventude, tem que ter direito para as nossas crianças, tem que ter direito para toda pessoa humana, Independente do que ela fez, a gente tem que garantir a dignidade e defender a liberdade dessas pessoas. Puxando um leque nesse assunto de direitos, como que é mostrado esses programas, esses direitos para a juventude e para os outros grupos? Mas como que a população lá fora consegue ter acesso a esse direito, consegue ter acesso no sentido de tanto participar de programas, né, que é oferecido, e também de poder saber a divulgação? Como que funciona essa parte? Sim, para ter acesso a esses direitos, geralmente, falando um pouco dos direitos humanos dentro da política de juventude, a qual eu atuo,
através dos portais oficiais da Prefeitura Municipal da Serra, né? O próprio Instagram da Prefeitura, o próprio Instagram do CMJ, que é o nosso Centro Municipal da Juventude. Então, é através desses equipamentos, através dessas redes, que a gente consegue saber o que está acontecendo dentro do equipamento de juventude, saber o que está acontecendo no município da Serra através do Instagram oficial e também através do site oficial da Prefeitura, que é lá que é alimentado diariamente o que vem acontecendo no município, quais são os programas, e através do planejamento estratégico que o município tem como centralidade, pensar a cidade de médio ao longo prazo. Então, é através dessas mídias, né, dessas redes, que o jovem, que a população, que o munícipe consegue saber o que de fato está acontecendo no município da Serra. Ah, entendido. Tem muita gente que pensa que não tem nenhum programa, não tem... Como eu posso dizer? Não tem uma coisa assim voltada para a juventude, voltada para a criança, mas muitas vezes as pessoas também não têm informação, acaba não tendo acesso à internet também, né? Muita gente não tem acesso a Instagram, essas coisas. Mas é um conselho, né, que podem dar para as pessoas poderem seguir os canais. Por exemplo, eu peguei curso de inglês aqui através do Instagram. Eu vi e falei, como assim existe CMJ? Eu nem sabia que existia. Aí eu vi, fiz minha inscrição e agora eu me sinto até mais por dentro das coisas que acontecem, né, pra juventude. Evelyn, no CMJ, né, nós temos os nossos articuladores. E muitas das vezes, como a rede não consegue chegar a esse jovem, porque como você falou, nem todo mundo tem acesso à internet. Às vezes a pessoa tem um celular, mas não tem acesso à internet. Então, o articulador que está na rua, que está no território, que está na escola, que está em diálogo com a rede do município, também consegue fazer esse serviço, divulgar o que acontece no município através da presença territorial, da presença na comunidade, dialogando, né, com as demais políticas para levar os demais serviços e explicar, né, o que está acontecendo, quais são os serviços oferecidos na área da cultura, na área do esporte, na nossa sala de informática, na música, na pluralidade mesmo da política pública de juventude. Então, às vezes, é esse trabalho também de dialogar e de ir até a pessoa. Vocês podem explicar pra gente de uma maneira bem fácil o que é a política pública de juventude? É que a política da juventude, você imagina que são pessoas que estão pensando em o que fazer com a juventude, em tudo, é isso tudo que o Ramon colocou. Então, são políticas voltadas específicas para esse segmento juventude. E é pensar de tudo na cabeça, o que o jovem está pensando, o que pode ser feito para qualificar o jovem, o que pode ser feito para resgatar muitos jovens, né? Que a gente tem aí um grande rival que são as drogas, né? Então, assim, o que trazer de política interessante para que a gente não perder esses jovens. Então, a política para a juventude é isso, são pessoas pensando, colocando no papel específico para esse segmento que é a juventude. Então, aí entra educação, saúde, assistência, entra tudo, porque também é uma política transversal, né? Porque eu posso ter um jovem negro, eu posso ter um jovem gay, eu posso ter lésbico, eu posso ter um jovem cristão, católico, protestante, de matriz, eu posso ter jovem. Então, essa política é uma política que vai trabalhar toda essa juventude pensando o tempo todo nela. É isso. É isso. Muito bom. Eu já reparei também que nas escolas, um tempo atrás, há 4 anos atrás, tem implementado algumas coisas nas matérias seletivas, curso técnico. Isso está ajudando muito, tanto que eu fiz administração no Clóvis, fiz eletivas, várias visitas que a escola oferece, né, para a gente poder escolher um curso de graduação que mais nos chama atenção. Infelizmente a gente está chegando no final, né, do nosso podcast. Gostaria de encerrar com uma pergunta que é muito importante sobre a importância do CMJ. Então, o CMJ ele é a porta de entrada, a gente fala assim. Então, depois que entra aqui, a galera vai cuidar de vocês, né? Então, assim,
a gente fala assim como você não conhecia e chegou aqui, você passou a conhecer um pouco da política, um pouco não, tenho certeza que você vai conhecer, está conhecendo bastante e vai conhecer mais ainda depois que você entrou aqui. Então, o CM da Política da Juventude. E o CMJ, ele tem esse papel de estar dentro da comunidade, de dialogar com o jovem e trazer para essa juventude uma oportunidade, né? Oportunidade de fazer com que os seus sonhos se realizem, fazer com que essa juventude consiga alcançar caminhos que jamais conseguiria, né, se fosse sozinho. Então, o CMJ é uma porta de entrada para muitas outras políticas. Então, é aqui que você vai conhecer outras políticas. Então, isso que eu falo que é sempre um longa-manos, né, de outras pastas, né, como a saúde, educação, assistência, saúde. Então, o CMJ, ele é um equipamento que vai fazer e faz a diferença na vida de muitos jovens, né, Ramon? Exatamente. Acho que a secretária conseguiu explicar o que de fato, a importância mesmo, né, do CMJ. E na Serra nós temos 2 municipais e 2 estaduais, né, que são os CRJ, são os Centros de Referência da Juventude. Então a gente vê de como que é importante esses equipamentos de juventude aqui no município. E um conselho que vocês podem dar para nós, jovens, para a gente poder finalizar o podcast? Nunca desistir de sonhar, nunca acreditar em tudo que dizem, sempre questionar, se movimentar e não se acomodar. E a juventude, ela tem um papel central. Não tem como eu deixar de falar isso em um ano eleitoral. Ela tem de se posicionar, de ter consciência e de votar em pessoas que tenham dignidade e de pessoas que têm compromisso com o futuro. Que a juventude, ela é o presente, hoje, ela é amanhã e ela também é o futuro. Então, acho que é esse conselho. Nunca deixar de sonhar, estudar e acreditar mesmo no nosso potencial enquanto jovem. Que muitos não querem acreditar nessa juventude, mas nós temos um papel, assim, primordial na sociedade. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite e compartilhado esse momento tão bom conosco. E fique por dentro das nossas novidades. Siga no nosso Instagram, Juventude na Cena, e o CM Juventudes.